Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma live. Estava um pouquinho afastado aqui de vocês das nossas lives, mas é o seguinte, voltaremos. Então já anota aí na sua agenda, todas as terças e quintas voltaremos aqui às 7 da manhã para fazer a nossa live. Para você que é nosso seguidor, para você que está pretendendo e quer efetivamente mudar de vida. Ao longo de alguns anos de carreira, né, como no mundo empreendedor, eu percebi que muitas pessoas estão sedentas pelo sucesso. E essa briga pelo sucesso, essa luta pelo sucesso... Fala Miriam, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Hoje à noite tem aula, hein? Não se esqueçam, pessoal que está do nosso grupo avançado lá. E então o que acontece? Ao longo de anos eu percebi que muitas pessoas estão sedentas pelo sucesso. Só que a grande questão é que quando a gente fala a palavra sucesso, muita gente imagina simplesmente dinheiro. Ah, para mim ter sucesso eu preciso ter dinheiro. E nos anos de construção da minha vida, para tentar lutar atrás de patrimônio, empresa, prosperidade, crescimento, o que acontece? Eu conheci muitas pessoas com muito dinheiro. Eu mesmo consegui alcançar muito dinheiro. Só que a questão é a seguinte, que dinheiro por si só não traz efetivamente aquela satisfação de sucesso que muita gente espera. E ao conversar com tantos e tantos empresários, mega empresários, pessoas realmente grandes, prósperas e muito bem financeiramente nas suas carreiras, nas suas profissões, eu percebi que muitas delas ainda estão sentindo que falta algo. E foi aí que eu comecei a pesquisar por que é que algumas pessoas, mesmo depois do ponto onde alcançam um grande patamar em dinheiro, elas ainda se sentem vazias, ainda sentem que falta alguma coisa. Por que às vezes a pessoa ela está travada, ela não consegue evoluir? Porque ela está faltando alguma coisa. E eu comecei a mapear que existem os dois perfis de pessoas. As pessoas que querem conquistar algo e as pessoas que já conquistaram algo. Esses dois perfis funcionam da seguinte maneira. A pessoa que quer conquistar algo, ela quer crescer, ela tem um determinado mapa, ela tem um determinado norte, aonde ela quer chegar, onde realmente é o sonho dela, ela quer buscar aquilo a todo custo. Ela quer chegar lá de qualquer maneira. Só que muitas vezes ela não tem um mapa, ela não tem um passo a passo que ela precisa executar. Ela lê um livro aqui, ela escuta um áudio lá, ela vê uma palestra aqui, ela assiste uma live lá, ela escuta um comentário de um amigo, escuta um falar de outra pessoa, recebe várias e várias indicações de várias outras pessoas e ela fica perdida, ela fica travada de tantas sugestões que as pessoas tentam te dar para você poder destravar, para você poder crescer, que você fica travado. E agora? Mas o que é que eu faço? Qual desses caminhos é o correto? Qual desses caminhos é o para mim? E eu senti isso na minha vida. Quando eu comecei realmente essa vida de querer, eu decidi. Primeiramente eu tomei a decisão. Cara, eu quero mudar de vida. Eu não quero continuar aqui. Eu quero realmente ser uma pessoa boa. Eu quero realmente poder crescer. Quero realmente poder prosperar. E eu aceitei que aquilo era para mim. E quando você começa a estudar e buscar aquilo, você está sedento por conhecimento, sedento por conteúdo que realmente possa transformar a sua vida. Só que você ainda está travado. Você ainda não tem resultado. Você sabe onde você quer chegar, mas você está travado. Você não sabe como você vai fazer. E é tanta informação que a gente tem que você começa a falar, cara, e agora? Você escuta uns falarem que para você poder mudar de vida você precisa acordar às 5 da manhã. Você escuta outro falar que para você poder mudar de vida você tem que ler livros. Tem que escutar outro que você tem que fazer exercício físico. Aí você escuta outro que você tem que alimentar melhor. Você tem que fazer isso, tem que meditar. E aí você tem que estudar, você tem que assistir uma live, você tem que conhecer pessoas. E aí você vê tanta coisa que o seu dia de apenas 24 horas parece ser tão pequeno para você conseguir executar tudo o que você gostaria. Para você poder executar tudo o que você precisa executar para você poder chegar no sucesso. Você fala assim, cara, não é possível. Será que é tão difícil? Será que é tão complicado conseguir conquistar algo assim? E aí você fica se sentindo travado, porque apesar de você tentar fazer tudo, você não faz nada, porque você faz de tudo um pouco e você não tem um norte do que você precisa seguir. Por outro lado, a pessoa que alcançou o sucesso, essa outra pessoa que chegou, ela queria chegar em um determinado patamar e ela chegou lá. Só que à medida que você vai passando os degraus, né? Imagina o seguinte, pessoal que gosta de subir montanhas, que gosta de fazer escalada aí. À medida que você tá lá embaixo e você vê aquele pico daquela montanha. Aí você olha lá, fala, porra, aquela montanha lá, legal aquela montanha, né? Legal. Pô, é muito bonito, imagina a vista que deve ter lá de cima. Aí você fala, pô, é lá que eu vou chegar. Eu vou subir lá no topo daquela montanha. Aí você começa, caminhadinha. E você tem pedra, você escorrega, você corta por aqui, atravessa um riacho, vai pro meio do mato, na lama, buraco, e você vai.
para você chegar lá. Só que à medida que você vai subindo, você começa a ter uma vista melhor. A vista de quem está lá em cima é uma vista diferente de quem estava lá embaixo. Daqui você olha de baixo para cima e você olha aonde você quer chegar lá em cima. Só que quando você está na metade do caminho, a sua vista lá para cima é diferente. E aí você percebe que talvez para você chegar no topo, você tem que contornar a montanha e não seguir na linha reta como você achava que era quando você estava lá embaixo. E você lá em cima, você já começa a enxergar ao seu redor, você já começa a ter uma vista lá de baixo. E aí, às vezes, muitas vezes, o que eu percebi é que essas pessoas que às vezes falam, poxa, eu quero chegar em tal lugar. Ela tem o sonho, ela tem a ambição de chegar num determinado patamar. Só que à medida que ela começa essa caminhada, vencendo algumas dificuldades, ela começa a passar e tal, ela começa a chegar num nível onde ela fala, cara, eu não quero só isso. Eu já alcancei aquilo que eu queria, mas eu não quero só isso, eu quero mais, eu quero mais. E ele começa a vislumbrar algo lá na frente. E ele começa, vou continuar crescendo, vou continuar crescendo, vou continuar crescendo. E ele continua com foco para crescer. E aí você conversa com ele, o cara já está com uma imensidão de patrimônio, uma imensidão de conquistas, mas ainda está sedento por conquistas, ainda está sedento por mais. E aí você para pensar e fala, pô, e aí, tá certo ou tá errado? O cara que está lá embaixo, ele está querendo crescer. O cara que está lá embaixo, ele está querendo chegar no alto da montanha. O cara que já está na metade da montanha, ele também quer chegar no alto da montanha. Só que a visão das duas pessoas é uma visão completamente diferente. O cara que já conquistou algo na sua vida, ele tem uma visão das coisas diferente do cara que ainda está querendo conquistar. Porque o sabor de algumas conquistas, o sentimento que ele tem depois de algumas conquistas, faz com que ele já perceba a vida, as coisas ao redor dele de forma diferente. E aí, onde que eu quero chegar com essa conversa? Eu quero chegar ao seguinte, que ao longo desta caminhada, você não pode perder a noção do seu equilíbrio. Porque na sede de chegar ao topo da montanha, na sede de chegar ao pico, às vezes você está tão sedento para chegar lá, que você não percebe que tem uma bolha no seu pé. Você não percebe que você furou a sua mão. Você não percebe que você tem alguns machucados. Você não percebe que talvez você esteja com uma fratura na sua perna. Mas você está sedento. E você está ali, com a energia, com o sangue. E você vai. Tudo que você quer é caminhar. Custe o que custar. E aí eu trago a seguinte reflexão. Até que ponto isso é bom? Até que ponto isso é real? Você precisa ter foco, ter determinação, querer aquilo acima de tudo. No entanto, existem algumas cicatrizes que ao alcançar o topo vão gerar na sua vida. Existem algumas cicatrizes que aquele chegar ao topo vão deixar na sua vida. E às vezes essas cicatrizes é o quê? É você ter se afastado demais da sua família, é você perder um ente querido, é você se afastar talvez às vezes do seu filho, às vezes você não ter construído relacionamentos, às vezes você chegar lá em cima e você não conseguir, não ter capacidade de se apresentar, você às vezes fica refém das suas conquistas. Quantas pessoas vocês não conhecem que tem medo de perder o carro, tem medo de perder a casa, tem medo da empresa quebrar? E eu vou falar uma coisa, se você tem medo do seu negócio quebrar, ele já está quebrado. Porque o cara que pensa no sentido de medo de perder, ele já perdeu. Então, ao longo desses dois perfis de pessoas, a gente vê a pessoa que não tem conquistas, ela quer alcançar um resultado, ela quer chegar a um ponto, e a pessoa que já alcançou alguma coisa, ela já chegou em um determinado nível e ela ainda quer mais, ela ainda quer chegar lá. Nesses dois pontos, a gente tem que buscar o quê? O equilíbrio de todas as nossas ações. Eu preciso ter um mapa que eu possa seguir, mas que esse mapa não pode ser a ferro e fogo. Aliás, nada na vida deve ser a ferro e fogo. Eu preciso, custe o que custar. Eu sei que vocês vão ver pessoas aí que vão falar, não, você tem que ir, você tem que bater, você tem que fazer, você tem que fazer. Legal, você vai alcançar essa meta, você vai alcançar esse resultado. Só que qual é o preço que isso vai custar para você na sua vida? De você ter chegado lá, de você ter batido lá. E talvez você ter abdicado de outras coisas da sua vida. Existem coisas sim que você precisa abdicar. Só que dentro de um contexto de crescimento.
E foi pensando nisso, foi pensando nesses dois extremos de pessoas que querem conquistar algo e as pessoas que já conquistaram, que eu notei que mesmo aqueles que alcançaram um excelente patamar de sucesso e conquistas na sua vida, se sentem vazios, se sentem como se ele bateu aquela meta, mas ele não está tão feliz. Ele bateu aquele resultado, mas ele não está se sentindo completo, não está se sentindo pleno. Por quê? Simplesmente porque ele não equilibrou a situação dele. E foi pensando nesse cara que conquistou algo e não se sente pleno, quanto no cara que está querendo construir essa jornada, que eu criei esse meu método de treinamento, que é em cima de 12 pilares, tá? Então, eu tô patenteando esse nome desse meu método como 12 P's. Por quê? Porque são os 12 pilares que fazem com que você consiga ter uma vida equilibrada, independente da situação onde você está. Não importa se você está pequeno, se você ainda não tem conquista, se você ainda não conseguiu os seus resultados, ou se você já tem algum resultado. Você precisa sempre buscar o equilíbrio em cada fase da sua vida. Não vale a pena você conquistar algo apenas por conquistar. Não vale a pena você conquistar algo apenas em cima de um pilar. Por exemplo, no pilar financeiro, como muitas pessoas querem. Muitas pessoas às vezes querem fama, às vezes as pessoas querem seguidores, querem aceitação pública. Entenda que quando você busca um único pilar, você tem um único foco em um único pilar, isso denota alguns bloqueios emocionais. Isso denota algumas faltas que você teve no processo da criação, no seu processo de construção como ser humano. E aí você tem que tentar corrigir essa falha, para você perceber que a vida não é um único pilar. A vida é um conjunto. Pega aí pessoas que têm muito convívio com atletas. Os atletas, por si só, grande parte deles também tem esse grande foco. Sucesso para ele talvez é jogar na seleção. Sucesso para ele talvez é ir para a Olimpíada. Sucesso para ele talvez é alcançar o primeiro lugar no pódio de uma competição de renome nacional. E aí, às vezes, ele quer fazer aquilo, ele quer bater aquilo por si só. Quero. É legal? Cara, é muito legal a determinação e o foco para você alcançar aquele resultado. Só que para pensar quantas coisas você deixa para trás apenas por querer satisfazer um único pilar. E aí eu conheci atletas na minha vida ao longo dessa minha trajetória, pessoas que nesse foco de querer por si só, querer alcançar por alcançar, essas pessoas, elas deixaram coisas de lado. Inclusive, com foco total em atividade física, com foco total em saúde, em alimentação, às vezes elas causaram cicatrizes no próprio corpo, ou causaram cicatrizes nos relacionamentos familiares, ou causaram cicatrizes em outras áreas da sua vida, porque você focou em uma única coisa. Então, o que eu vou ensinar vocês aqui ao longo de algumas lives, tá? Se você se identificou com algum desses dois patamares, onde você quer muito uma única coisa na sua vida, onde você está buscando a realização em uma única fase da sua vida, ou se você já alcançou algo e você ainda está sentindo aquele sentimento de tipo, eu quero mais, calma. Eu vou trazer para vocês várias aulas onde eu vou ajudar vocês a encontrarem um discernimento para vocês equilibrarem a sua vida. Quando vocês equilibrarem todas as áreas da sua vida, você vai perceber que você não precisa ser extremo em nenhuma delas. E você consegue ter uma vida harmônica, você consegue ter uma vida equilibrada, pensando e sabendo o que você está fazendo em cada fase, sem precisar deixar nada para trás. Quando você encontrar este foco, você consegue montar o seu mapa, aonde você está, da onde você veio e para onde você quer chegar. Entenda que existem essas três posições dentro desse mapa, tá? Da onde você veio, ou seja, como é que você chegou aonde você está hoje. Aonde você está hoje. E aí, por incrível que pareça, tem muitas pessoas que não sabem onde elas estão. Tem muitas pessoas que ainda não entenderam aonde vocês estão. Vocês não entenderam ainda a função de uma rede social. Vocês não entenderam qual é a sua função dentro da sua família. Você não entendeu a sua função dentro da sua empresa. Você não entendeu qual é o seu potencial e para onde você quer chegar. Então a gente precisa encontrar e estruturar esse planejamento em cima desses 3 pilares, tá? Em cima desses 3 pontos. Da onde você veio e como você foi formado, como foi a sua criação, como você chegou onde você está hoje,
hoje quem você é, o que você quer, para onde você vai, como você vai. E aqui é onde você realmente quer chegar. Que tipo de ser humano, que tipo de pessoa você realmente quer ser, tá? Essa jornada, em cima de você passar por esses 12 pilares, é uma jornada de uma imersão em autoconhecimento, para que você consiga perceber por que é que você faz o que faz e por que é que você fez o que fez para você chegar onde você está. E por que é que você não alcança mais resultados? Por que você não vai mais longe? Por quê? Porque existem alguns bloqueios, existem algumas travas, existem algumas correntes te prendendo que estão fazendo com que você não consiga dar o próximo passo. Estão fazendo com que você não consiga destravar isso para você realmente surfar esse próximo passo. E é isso que eu vou ensinar para vocês ao longo de várias aulas que vão acontecer aqui comigo todas as terças e quinta às 7 horas da manhã, tá? Terças e quinta às 7 horas da manhã. Nós vamos trabalhar cada dia um pilar diferente. Ao final do processo, eu vou trazer para vocês uma imersão mais profunda. Nós vamos montar um esquema onde a gente vai passar 4 dias junto. 4 dias imersos em muito conteúdo. Aulas pesadas. Aulas com em torno de 1h30, 2 horas de conteúdo pesado. Porque a gente vai aquecer a nossa turma, vamos ativar todo mundo para vir para esse movimento, todo mundo para realmente conseguir mudar de vida. Todo mundo entender aonde está, da onde veio, e a gente vou ajudar vocês a montar o seu mapa. Você vai sair das nossas aulas, você vai sair dessa nossa imersão, você vai sair com clareza de que passo você precisa executar para você poder ir para o próximo nível. Que passo você precisa executar para você realmente quebrar essas travas, você desfazer dessa corrente que está te prendendo. Perceba, você vai entender ao longo das aulas todos esses 12 pilares que eu ensino no meu treinamento. Você vai entender esses 12 pilares que vocês precisam desenvolver, se aprofundar para você poder conseguir quebrar essas travas. Quem já fez a primeira maratona, tá? Existem pessoas aqui que estão no meu grupo avançado de mentoria, tá? É um grupo fechado de mentoria, que a gente tem reuniões todas as terças e quinta às 9 horas da noite. Quem está lá já passou pelo primeiro ciclo de treinamento. Esse primeiro ciclo é onde eu já ensinei esses 12 pilares. E através desse primeiro impacto de conhecimento desses 12 pilares, eles conseguiram hoje já quebrar as primeiras travas. E eu vou ensinar isso para vocês aqui ao longo dos nossos encontros. Todas as terças e quintas-feiras, às 7 horas da manhã, tá? Esse vai ser o nosso encontro. E eu preciso da ajuda de vocês para que a gente consiga trazer mais pessoas para esse movimento. Então compartilha esta live com mais pessoas que você sabe que tem potencial, mas está travada. Às vezes o cara é autônomo e ele vende, trabalha e não consegue deslanchar. Você vê que o cara trabalha bem, você vê que o cara entrega bom resultado e o cara não consegue deslanchar. Às vezes você vê o cara é empresário, ele tem uma pequena, média empresa ali, e ele trabalha, atende bem, faz tudo, coordena a empresa, treina os funcionários, ele faz tudo certinho, faz tudo legal, tem produto bom, tem qualidade, só que ele não consegue deslanchar. Talvez a pessoa trabalhe como funcionário e você vê que o cara tem um tremendo potencial. O cara trabalha bem, serve bem, faz tudo que pedem para ele, entrega mais do que pediram para ele, e o cara fica ali e ele não consegue avançar, não consegue deslanchar. Você vê, se você sabe, você conhece alguém que tem um grande potencial e essa pessoa não está explorando esse potencial, provavelmente essa pessoa tem algumas travas na vida dela que foram criadas ao longo do passado. O que são essas travas? As travas são grandes traumas que você viveu, grandes traumas que você experimentou. Vou dar um exemplo para vocês. Existem travas onde você começa a ter medo de algo, só que você não sabe por quê. Já ouviu aquela pessoa falar assim? Vou dar um exemplo da minha esposa. A minha esposa, a Carol, ela tem um medo, ela tem um pavor de passarinho. Pavor de passarinho. Sabe quando às vezes o passarinho entra pela janela e fica preso dentro de casa voando? Cara, aconteceu isso aí uma vez. Entrou um passarinho dentro de casa. Nossa, essa mulher ela ficou desesperada por conta de ver um passarinho voando dentro de casa. Então, esses medos, essas fobias, esses traumas que você tem, pode ser de água, pode ser de piscina, pode ser de aparecer na câmera, pode ser de fazer um exercício em público, pode ser de falar em público, pode ser talvez de executar uma tarefa, pode ser de
de tentar tomar atitude em uma determinada situação da sua vida. Olha, pessoal, quem vai ser o primeiro a fazer tal coisa? E você nunca toma atitude. E você não sabe por quê. Ah, é porque eu não gosto. Ah, é porque eu não gosto de aparecer. Ah, não, é porque eu sou introvertido. Cara, balela. Não importa quem você é. Importa quem você quer ser. Tudo que você é pode ser desconstruído, se você quiser. Você vai entender ao longo dessa jornada por que é que você faz exatamente o que você faz. Assim como essa questão da minha esposa, o que acontece? Existiu algo no passado dela, que trouxe muito medo, trouxe muito pavor em um momento de contato com um pássaro. E aí aquilo faz com que ela tenha aquele medo exorbitante de um passarinho. Por mais que ela saiba que não faz mal, por mais que ela saiba que não precisa ter medo, por mais que ela saiba que ele não vai fazer nada para ela, mas no subconsciente dela, ela tá travada. No subconsciente dela, ela tem aquele medo. A mesma coisa acontece com algumas pessoas, talvez que vocês já tenham percebido aí. A pessoa às vezes tem fobia de água. A pessoa tem realmente muito medo de água. Ah, mas tenho medo de me afogar. Ah, eu não sei nadar e não sei o quê. Por mais que a piscina seja rasa, por mais que seja um lugar raso, que bate na canela dela, ela tem medo, ela tem receio, ela não gosta da sensação da água. Por quê? Simplesmente porque algo no passado impactou negativamente ela para que ela ligasse o sinal de alerta, o cérebro dela entra em sistema de alerta toda vez que ela impacta com água, porque a água representa perigo. É isso que acontece. Essas são as travas. E quais são as suas travas? Quais são os seus bloqueios? Por que motivo você que quer crescer, quer prosperar, quer evoluir, por que você não consegue? Você até sabe o que precisa ser feito, mas você não consegue. Falaram para você que é muito bom você ler. Cara, crie o hábito da leitura, comece a ler que você vai melhorar. E aí você começa a ler e você para de ler. Você começa a ler, você para de ler. Você não consegue concluir as tarefas. Aí te ensinaram que fazer atividade física é bom. Você começa a fazer, para. Você começa a fazer, para. Falaram que você precisava emagrecer, cuidar da sua saúde. Você começa, para. Por que as pessoas não conseguem dar foco, não conseguem concluir as tarefas a quais elas as propõem? Simplesmente por conta de bloqueios que elas tiveram. Elas tiveram travas criadas ao longo da vida, onde pessoas falaram para ela coisas que talvez ela tenha falado, puxa, realmente eu não vou conseguir. Nossa, realmente, não importa o que eu tente fazer, eu nunca vou emagrecer. Não importa o que eu tente fazer, eu nunca vou conseguir manter a alimentação. Não importa o que eu tente fazer, eu nunca vou conseguir concluir as coisas. Porque meu pai falou que eu nunca concluo as coisas. Meu pai disse que eu nunca termino as coisas. E aí, você guardou aquilo na sua cabeça como sendo uma verdade. E aí você aceitou. E aí você falou, pô, não tem por que eu tentar mudar se você não consegue. Se disseram pra você que você não consegue. E aí você tenta, você sabe que aquilo, talvez, aquele novo hábito seria interessante. Mas você não consegue evoluir, você não consegue dar o próximo passo. Porque você está travado nesses traumas passados. Então, ao longo dos nossos encontros, eu vou ensinar para vocês esses 12 pilares. Quais são os 12 pilares que vão fazer com que você desbloqueie e você consiga crescer dentro da sua vida de forma equilibrada? Vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem quem eu sou e por que é que eu estou aqui trazendo esse conteúdo para vocês. Claro que muitas pessoas aqui já me conhecem porque me seguem, né? Me acompanham. Talvez me acompanham também em outros Instagrams que eu tenho, outros perfis que eu tenho aqui. Mas a questão é o seguinte, eu me formei em 2009, tá? Então, para vocês entenderem, olha só, eu sou de uma cidade chamada Capão Bonito, uma cidade pequena, no interior de São Paulo, lá na região sudoeste do estado, quase na divisa com o Paraná. Uma cidadezinha de em torno de 50 mil habitantes, uma cidade pequena. E lá é uma cidade pequena que, cara, não cresce, não prospera, não passa anos e anos e ela continua sempre do mesmo jeito. Abre uma coisa ali, fecha, abre outra coisa ali, fecha. Talvez muitos de vocês estejam se identificando com isso, porque é a realidade de muitas cidades pequenas do Brasil. E ao longo bom, vou chegar lá, né, falar ao longo dessa viagem. E aí o que aconteceu? Eu cresci nessa cidade pequena. Meu pai era agricultor, meu pai tinha lavoura, plantava lavoura, meu pai montou uma loja agropecuária para ele poder comprar os produtos e os insumos que ele usava na lavoura, ele montou uma agropecuária para poder comprar esses produtos a preço de custo, de forma mais barata. Porque um dos grandes custos para você ter lavoura, para você plantar, é os custos de agrotóxicos, os custos de insumos que você precisa usar nessa lavoura. Então você tem que comprar da agropecuária, você paga muito caro.
E aí o custo da sua produção também fica caro, então a chance de você ter lucro é baixa. Então você tem que trabalhar mais para você poder fazer aquilo, produzir muito para você ter lucro. Então meu pai pensando nisso, ele falou, pô, vou plantar e eu preciso de produtos. Para eu poder comprar os produtos, eu faço o quê? Eu vendo o produto. Então ele montou uma loja para vender os produtos, insumos, que ele mesmo consumia para poder plantar. E aí ele vendia isso para outras pessoas também. Então além dele vender, ele plantava, ele consumia os produtos que ele fazia. Então ele construiu a vida dele assim. Assim ele se encontrou na vida. Mas meu pai foi se encontrar na vida, e ele já tinha seus quase 40 anos, para ele conseguir realmente fazer as coisas darem certo na vida dele. E batalhou muito, porque a minha mãe sempre quis que os filhos dela estudassem. Então eu tenho somos em 3 irmãos. Eu sou do meio, meu irmão mais novo e a minha irmã mais velha. Então minha mãe sempre quis, foi o sonho da minha mãe, poder fazer o quê? Eu quero que meus filhos estudem. Então meu pai trabalhou muito para poder ganhar dinheiro, para poder chegar ao ponto de bancar esses filhos a estudarem. Então, minha irmã fez medicina veterinária, eu fiz medicina veterinária, meu irmão fez engenharia mecânica. Então, nós três nos formamos, nós três temos o nosso grau superior completo. E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar durante um período, durante um período com meu pai, eu comecei a trabalhar desde cedo. Desde os meus 7 anos de idade eu comecei a trabalhar já, porque meu pai tinha várias galinhas e poedeiras no quintal, e ele precisava vender aqueles ovos. Eu comecei a colocar aqueles ovinhos na cestinha e saía para vender de porta em porta. Aí eu comecei a aprender o que era o tato de conversar com pessoas no mercado e tudo mais. Só que por que eu comecei a trabalhar? Ah, nossa, porque você é proativo, nossa, porque você gosta de trabalhar, porque não sei o quê. Não, sabe por que eu comecei a trabalhar? Eu comecei a trabalhar simplesmente porque meu pai criou um bloqueio na minha cabeça. Meu pai passou a vida inteira falando o seguinte: quem não trabalha é vagabundo. Quem fica dormindo até tarde é vagabundo. Quem não trabalha é um vadio. Então, ele passou a vida inteira falando aquilo. Só que ele falava de forma generalizada. Eu, como uma criança de 7 anos, eu me sentia culpado por morar na casa do meu pai. Com 7 anos de idade, eu me sentia culpado por como meu pai falava essas coisas, que quem não trabalha é vagabundo. Eu falei, pô, eu não trabalho, então eu sou vagabundo também. E eu falava isso, eu falei, pai, eu sou vagabundo? Não, meu filho, porque você é criança. Não, eu sou vagabundo, eu não trabalho. Então aquilo começou a gerar um peso na minha cabeça de que eu precisava trabalhar. Então com 7 anos eu busquei formas de poder trabalhar. E meu pai me ensinou essa de vender ovo. Comecei a vender ovo, depois comecei a trabalhar na loja com meu pai. Aí fui pra faculdade. Comecei a estudar, tudo mais. Quando eu me formei, em 2009, falei, bom, agora eu não quero mais voltar para trabalhar com meu pai. Eu quero fazer o quê? Eu quero tocar minha vida do zero e começar como a maior parte das pessoas começa. Porque eu me sentia culpado pelo meu pai ter me dado oportunidade. Como meu pai trabalhou muito para poder me dar estudo, eu falei, nossa, eu não posso aproveitar ainda mais o meu pai. Eu tenho que começar minha vida do zero, já que meu pai não teve estudo. Meu pai estudou até a 4ª série. Meu pai não teve estudo e conseguiu crescer na vida. Pô, eu com faculdade tenho mais chance ainda de poder crescer na vida. Só que nessa construção, nessa criação da educação do meu pai para nós, para que meu pai pudesse chegar a esse ponto de dar essa oportunidade pra gente, pra mim e pros meus irmãos, uma condição boa de vida, meu pai ralou demais. E nessa ralação, ele abriu mão de muitas coisas. Então, quando eu cito para vocês aqui que, quem chegou num grau de sucesso, quem cresceu, quem expandiu, eu tô colocando meu pai incluso. Porque meu pai é um desses perfis de pessoas que conquistaram muitas coisas na vida. Ele conseguiu realmente conquistar o sucesso que ele queria. Só que ele abriu mão de muitas coisas para chegar lá. E aí é essa a questão. Ao longo dessa jornada de crescimento, para me dar tudo que meu pai me deu, meu pai abriu mão de estar comigo, estar com meus irmãos, estar do meu lado, ensinar coisas que só ele sabia. E aí uma coisa que ele sempre falou, ele sempre repetiu, era o quê? Eu vou trabalhar, eu vou me esforçar muito agora, gente. Eu vou fazer isso agora, ralar muito. Eu vou ficar mais ausente agora, porque lá na frente eu vou estar com vocês. Lá na frente, a gente vai comprar um trailer e a gente vai sair para viajar o Brasil. Então meu pai falou assim, quando eu terminar de formar o 3º filho, meu irmão mais novo, quando eu terminar de formar o meu 3º filho, a gente vai sair para viajar o Brasil de trailer. Essa era a promessa do meu pai. Então, a promessa dele era de ficar ausente para, lá na frente, ele usufruir com todos os filhos. Só que nesse período de ausência, meu pai não conseguiu criar valores dentro de nós, dentro dos irmãos, dos filhos. Ele não conseguiu criar os valores de família, aquele desejo de estar próximo, aquele desejo de querer estar. Ao contrário,
ele cobrava as pessoas, né? Porque era a rotina dele. Lidar com muita gente, lidar com muitos funcionários, lidar com muitos clientes. A rotina dele era cobrar as pessoas responsabilidades. Então ele delegava e cobrava as responsabilidades das pessoas. E às vezes ele fazia isso com a gente em casa. Então o desejo de todos os irmãos era do quê? Era de chegar em um ponto e sair. Cada um quer seguir a sua vida, cada um quer correr, porque ninguém quer a própria cobrança, ninguém quer cobrança, todo mundo quer criar, andar com suas próprias pernas. E assim foi. Quando todos se formaram, cada um foi para um canto, porque todo mundo queria aprender a andar com as próprias pernas, porque ninguém mais queria depender e ainda continuar recebendo aquelas ordens. E foi nesse ponto que, quando eu me formei em 2009, eu fui para Campinas e eu queria... na verdade é o seguinte, quando me formei, eu não sabia o que eu ia fazer, não sabia como eu iria trabalhar. Me formei como médico veterinário, falei, vou trabalhar com grandes. Fui para Uberaba trabalhar com gado de leite, gado de corte. Vou trabalhar com carneiros. Fui para Sarapuí trabalhar com carneiros. Aí depois vou trabalhar com cachorro e gato. Fui para Campinas, comecei a trabalhar com cachorro e gato. Me identifiquei mais, comecei a realmente ver que aquilo tinha potencial. Consegui fazer isso, comecei do zero, montei meu negócio, consegui expandir, cheguei a ter 4 clínicas veterinárias com funcionamento 24 horas, estava abrindo a quinta. Montei outros negócios, montei um auto center junto com meu irmão, montei uma empresa de consultoria para dar treinamentos para as pessoas, porque todo mundo me perguntava, pô, Arthur, você é tão jovem, você é tão novo, como é que você conseguiu crescer sua clínica veterinária tão rápido, tão forte assim? Como é que você conseguiu? Eu falei, poxa, tem um formato, tem uma fórmula. E foi nesse modelo que eu comecei a ensinar pessoas a fazerem isso com as suas próprias empresas. E esse modelo de gestão que eu criei para o meu negócio, ele não se aplica apenas para o meu negócio, ele se aplicava a qualquer negócio, que eu comecei a ensinar pessoas. Eu falei, opa, peraí, vou ensinar de graça? Não, vou vender. Montei uma empresa de consultoria para prestar esse serviço e ensinar esse passo a passo do sucesso para uma pequena e média empresa. O que ele precisa fazer para ele poder crescer nessa nova era? Muitas empresas são muito antigas, muitas empresas são muito retrógradas. Elas não estão acostumadas com esse mundo digital, com essa dinâmica que o mundo exige hoje. E aí, por isso, a empresa também não cresce, não prospera e o dono fica ali e não entende por que o negócio não cresce. Eu chegava e implantava o meu modelo de gestão dentro da empresa e a empresa começava a expandir. E eu montei essa empresa de consultoria, comecei a vender esse processo. Então, eu comecei a montar realmente um império dentro dos meus negócios. Comecei realmente a crescer, tá? Comecei realmente a crescer muito. Tá? Então, estava com 7 empresas, mais de 80 pessoas em toda a equipe, sócios, funcionários, prestadores de serviços. Estava realmente criando algo maior. E eu estava com um grande objetivo do quê? De ser muito maior. Então eu queria modelar aquilo para virar uma franquia e poder vender isso a nível nacional. Só que um determinado dia que eu estava nessa construção, eu não entendia por que eu estava sedento. Eu achava que não, porque eu tenho potencial, porque eu sou bom, porque eu posso crescer. Eu achava que era simplesmente isso. Eu queria o sucesso pelo sucesso, eu queria crescer para crescer. Eu não tinha um motivo para querer. Por que eu queria tanto dinheiro? Por que eu queria tantas empresas? Por que eu queria tanto? Porque eu queria provar, isso era um bloqueio que eu tinha, que era o que eu queria provar para o meu pai que eu consigo. Eu queria provar, mostrar para o meu pai que eu cresci sozinho, que eu consegui evoluir e tudo mais. Então eu queria chegar a um patamar que eu fosse maior do que meu pai para mostrar para ele, olha pai, olha o que eu consegui, olha o que eu construí. E nessa construção eu fiz exatamente o que ele fez, que é o que? A ausência de família. Então eu não construí relacionamento, não voltava muito tempo para casa para visitar minha família, abri mão do contato, do convívio social completo durante alguns anos da minha vida nessa construção de carreira da minha empresa, praticamente 10 anos. E foi nessa caminhada aqui, um belo dia, me ligaram que meu pai tinha capotado o carro e eu fui buscar meu pai no hospital lá em São Carlos. E fui lá conversar com meu pai já tava, sabe, tipo, ele não sabia o que ele tava fazendo no carro, ele não sabia como é que ele tinha chegado lá, ele não sabia como que ele bateu, aonde ele bateu, ele não sabia de nada. Só sei que resgataram ele, levaram ele lá pro hospital e tudo mais, e só que ele não falava coisa com coisa. Fui lá para tentar entender o que estava acontecendo, e eu vi que meu pai tava com lapsos de memória. Ali a gente resolveu fazer alguns exames mais profundos e aí a gente chegou àquela triste conclusão do diagnóstico de Alzheimer precoce. Meu pai, nessa data, meu pai estava com 56 anos. 56 anos, meu pai estava com um grau de Alzheimer avançado. E aí, eu comecei a repensar. Foi aí que eu comecei a desenvolver esse método dos 12 pilares. Eu comecei, cara, e aí? O sonho da minha vida, o sonho da vida do meu pai era comprar um trailer e viajar ao Brasil. E ele planejou aquilo quando meu irmão se formasse. Meu irmão tinha acabado de se formar.
Meu irmão estava se formando naquele ano, quando meu pai foi diagnosticado com Alzheimer. Ou no ano seguinte, se eu não me engano. Mas meu irmão estava prestes a se formar. E deu esse piripaque. Aí eu falei, porra, e aí, né? Qual que é o valor? Trabalhou, lutou, construiu, acreditando que amanhã teria, acreditando que depois teria. E você abdicou durante muito tempo da sua vida coisas importantes da sua vida para você chegar lá, naquele nível. Só que você trabalhou em cima de um pilar. Você trabalhou em cima do pilar de construção de patrimônio, construção financeira. Você trabalhou em cima daquilo. Você não trabalhou em cima do pilar de saúde. Você não trabalhou em cima do pilar da família. Você não trabalhou em cima do pilar espiritual. Você não trabalhou... Você entendeu? Então, muitas vezes, a gente trabalhou apenas em busca de um único resultado na nossa vida. Um único pilar. E não todos os demais que completam a nossa vida. E foi ali que eu desenvolvi. Eu falei, cara, deve existir alguma maneira para que a gente consiga alcançar êxito, chegar no nosso grande objetivo, só que com equilíbrio, de forma equilibrada. Onde você não precisa andar passos tão largos. Você pode dar passos mais curtos, mas de forma onde você dá um passo, você consegue enxergar tudo à sua volta. Dá mais um passo, você consegue enxergar tudo à nossa volta. E dessa forma, uma escalada na montanha faz com que você consiga apreciar muito mais a paisagem. Porque quando você está simplesmente querendo chegar no pico, você faz aqui, ó, foco, vai, caminhando sem olhar para os lados, caminhando sem olhar para trás. E muita gente fala, não, é assim que você faz. Sim, eu fiz isso na minha vida. Caminhei durante muitos anos sem olhar para trás, olhando apenas para o meu objetivo final, que é o quê? Eu vou crescer, eu vou expandir, eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou expandir. Só que quando eu cheguei lá, eu falei, putz, e agora? Tô aqui. Aí você para olhar e volta e fala, caraca, velho, eu subi tudo isso. Caraca, eu cheguei até aqui. Mas quem subiu comigo? Ninguém. Quem tá aqui do meu lado? Ninguém. Porque eu não construí nenhum outro alicerce, eu não construí nada nesse meio caminho, eu não aproveitei a construção. E foi aí que eu percebi que ao longo de uma caminhada, o que mais vale a pena é a paisagem, é o apreciar a caminhada, é o caminho, é o trajeto. E essa é a analogia que eu faço com o viajar de trailer. Porque uma viagem, eu viajei toda a América do Sul, viajei toda a América do Sul de moto. Fiz todo o Brasil, fiz toda a América do Sul, de Bolívia para baixo. Bolívia, Argentina, Chile, Uruguai. Fiz tudo de moto, sozinho de moto. É legal, cara, sensacional. Só que hoje eu viajo de trailer porque eu começo a ver o mesmo trajeto que eu já passei. Eu vejo tudo diferente, porque eu estou curtindo e apreciando a caminhada. E é isso que eu quero trazer para vocês. É essa mensagem que eu quero trazer para vocês. Às vezes não é simplesmente chegar lá por chegar, mas sim você estar apreciando a jornada. Porque às vezes você chega lá, quantas vezes vocês não viram? Pega aí noticiários. Quantos alpinistas experientes morreram tentando escalar o Everest? Quantos? Porque a única coisa que ele queria fazer era chegar lá em cima. A única coisa que ele queria, eu tinha o objetivo, era chegar lá. Ele morreu tentando. Beleza, glória. Mas, para pensar se o que você não pode estar perdendo em você ter o único foco lá, você pode estar perdendo em outras coisas de muito valor na construção deste pilar. Então, eu prezo hoje por uma vida equilibrada. Nem muito aqui, nem muito lá. Você entendeu? Você pode alternar o foco do seu trabalho. Você pode alternar. Você não precisa ser extremo em um único pilar. Você consegue equilibrar isso. E aí, quando meu pai foi diagnosticado com Alzheimer, para concluir a história, eu comecei a repensar. Falei, cara, por que é que eu cheguei até aqui? O que eu faço com esse monte de empresa? O que eu faço com esse monte de coisa? E comecei a ver que, sabe, fiquei meio perdido realmente. Tentando buscar um sentido para aquilo ter acontecido na minha vida, buscando um sentido para tudo que aconteceu. E foi aí que eu comecei a quebrar alguns bloqueios que eu ainda tinha. E foi nesse processo que eu conheci a minha esposa, né? Então, quando eu cheguei nesse ponto, eu comecei a realmente falar, não, que isso é uma coisa, comecei a viajar mais, e gastar com carro, gastar com casa. Nessa caminhada de desfazer daquele patrimônio que começou a ser um peso para mim, eu comecei a perceber, falei, cara, por que meu pai não pôde usufruir daquilo que ele estava construindo? Por quê? Eu falei, poxa, o que eu tô fazendo igual a ele? Será que eu não vou fazer exatamente a mesma coisa? Deixar tudo, chega amanhã depois, dá um piripaque e eu deixo para trás? Eu falei, não. Então eu construí esse modelo de trabalho em cima dos 12 pilares para você
galgar jornadas, galgar crescimento, só que de forma estruturada, dando um passo de cada vez, aproveitando a jornada, aproveitando cada passagem, cada etapa do seu crescimento. Não quer dizer que você não vai crescer, você vai crescer, só que talvez de forma mais lenta, só que talvez de forma mais equilibrada, aproveitando mais. Quando chegou assim, conheci a minha esposa engravidou, veio a minha primeira filha. Quando veio a minha primeira filha, a Estela, eu falei, porra, velho, e agora? Agora eu tenho alguém pra depender de mim. Agora eu tenho realmente uma família. Eu acabei de construir uma família, que agora eu tenho a minha esposa e tenho a minha filha. E agora? Eu vou continuar nessa pegada louca de crescer, de prosperar, de expandir negócio e tudo mais? E eu já fiz muita coisa na minha vida. Fui vendedor de shopping, fui vendedor de ovo, de porta em porta. Já montei empresa, já quebrei empresa. Consegui crescer, consegui expandir, montei escritório. Cara, eu já dei consultoria para muitas empresas e fiz muita coisa na minha vida. Só que uma coisa que eu nunca tinha sido era pai. Eu nunca fui pai. Eu já criei cachorro, já criei gato, já criei vaca, galinha, periquito. Eu sei como é lidar com a vida animal. Mas e um ser humano? Eu não sei. Eu nunca tinha trocado uma fralda, eu nunca tinha segurado um nenenzinho no colo, eu nunca tinha segurado uma criança, eu nunca tinha recebido carinho de uma criança. E quando aquilo aconteceu de vir a minha filha, eu falei, cara, eu quero aproveitar essa etapa da minha vida, eu quero entender o que é isso. E nada melhor do que eu poder estar junto no dia a dia. Eu não vou abrir mão de estar junto com a minha filha para ficar trancado no escritório, para ficar trabalhando, para quê? Em busca só de dinheiro? Não. O trabalho deve ser algo que soma na sua vida e não algo que te tira. Então, trabalhar pelo dinheiro, ele tira você de fazer aquilo que você gosta. Então, quando a pessoa fala assim, pra mim, nossa, quinta-feira, ufa, caramba, quinta-feira, tá chegando a sexta-feira. Nossa, top, tá chegando a sexta-feira. Amanhã é sexta-feira, que legal, pá, dia de curtir, happy hour e tudo mais. Cara, eu falo assim, que vida triste, que vida vazia, que vida medíocre. Por quê? Porque você trabalhou a semana inteira, horas, você abdicou horas da sua vida, horas do seu dia, para você fazer coisas que você não quer, para você fazer coisas que você não gosta, para fazer atividades que você não vê valor, para fazer atividades que você não soma. Simplesmente por quê? Para ganhar um salário no final do mês. Para receber dinheiro em troca de você ter dado parte da sua vida. Então eu falei, eu não quero isso para mim. Eu não quero trabalhar pelo dinheiro, eu não quero trabalhar para ter dinheiro, eu não quero trabalhar escravo lá, deixar minha filha de lado, deixar minha família de lado, para ficar, não, eu vou trazer dinheiro pra gente poder viver. Cara, pra mim começou a não fazer sentido aquilo. E foi aí que eu comecei a fazer o quê? Desfazer de todos os meus negócios. Desfiz de todos os negócios. Tomei prejuízo na maior parte deles. Grande parte daquele patrimônio que eu construí, crescendo e expandindo, eu desfiz. Para poder comprar a minha liberdade, para poder comprar a minha satisfação de ver a minha filha nascer, ver a minha filha crescer, ver a minha filha aprender a engatinhar, aprender a andar, aprender a falar, se desenvolver. Eu comprei a minha liberdade para não trabalhar pelo dinheiro e trabalhar pelos meus valores, para trabalhar por aquilo que eu sonhava em ver, que é criar e influenciar um novo ser humano. Logo depois veio a segunda gestação da minha esposa, que aí veio as gêmeas, a Júlia e a Clara. E aí aquilo ficou mais forte ainda. Eu falei, nossa, agora sim que eu realmente vou saber o que é ser pai. Agora sim que eu realmente preciso dar mais atenção, estar mais junto com a família. E aí me veio a recordação daquele grande sonho que meu pai tinha, que era o sonho de viajar ao Brasil de trailer. E eu falei assim, cara, quando a minha esposa foi ter as gêmeas, a minha esposa quase morreu, né? O útero dela estava muito grande, muito dilatado, e na hora de fechar, o útero não voltou ao estágio normal para poder fechar, e ela teve que tirar o útero. E ela teve uma hemorragia, ela quase morreu, ficou alguns dias na UTI. Eu me vi dentro do quarto com as minhas duas filhas bebês, e mais a minha filha mais velha, que estava com a minha sogra. Eu me vi ali pai de 3 meninas sozinho, e a minha esposa morta. E eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Se a minha esposa realmente morrer, o que eu vou fazer da minha vida? Ali me gerou uma reflexão. Falei, cara, não tem sentido a gente ter feito tudo certinho. Trabalhei tudo certinho, construindo, pagando imposto, gerando emprego, para crescer, para ter grana. Mas e aí? Chega uma hora onde o dinheiro por si só não tem sentido. Então o que tem sentido é a jornada da construção desse patrimônio. O que tem sentido é a jornada da construção desse seu crescimento. Se você consegue
usufruir de cada etapa do seu crescimento, ótimo. Cada R$100 de conquista do seu trabalho e você está curtindo ali o tempo com a sua família, com a sua espiritualidade, com a sua vida, com a sua... Aí sim, é sinal que você está equilibrado. Agora, se não, se você está abrindo mão de outras coisas, fazendo coisas apenas para ganhar dinheiro, fazendo coisas apenas para conquistar um objetivo, alcançar um ponto de chegada na sua vida e deixando outras coisas para trás, talvez não esteja valendo tanto a pena assim quanto você espera. E foi ali que eu falei para minha esposa, logo depois de ela sair da UTI, ela aceitou. Falou, vamos viajar o Brasil de trailer. E como? Não sei. Como você vai gerar renda? Não sei. Mas a gente vai aprender ao longo do caminho. E esse vai ser o nosso desafio. Como é que vai ser a criação das filhas? Não sei. Como vai ser a viagem? Não sei. Qual vai ser o roteiro? Não sei. Mas a gente vai começar. Nós vamos começar, assim como você monta um negócio, você monta uma empresa, você cresce, você prospera, nós vamos começar esse planejamento na nossa vida. O que importa para nós era o quê? Nós vamos estar juntos. Nós vamos estar sempre juntos. Crescendo, prosperando, aprendendo, conhecendo, vivendo, experimentando e usufruindo um pouco mais a cada dia de cada etapa que a gente vive. Então, hoje eu percebo como a gente precisa de pouco para viver e como é possível gerar renda através do seu conhecimento. E isso é um dos pilares que eu vou ensinar para vocês ao longo do nosso treinamento aqui. Vou ensinar para vocês exatamente o passo a passo que eu fiz, o passo a passo que eu executo, que eu segui na minha vida, para chegar onde eu cheguei hoje, de poder realizar um grande sonho do meu pai, que é viajar ao Brasil de trailer. Como é que a gente faz isso? Eu vou ensinar para vocês ao longo de várias aulas. Então, eu quero que vocês marquem aí na sua agenda, todas as terças e quintas-feiras, às 7 horas da manhã, nós temos um encontro marcado aqui com as nossas aulas, com as nossas lives, tá bom? E vão ser 12 pilares que eu vou ensinar para vocês, tá? Esse meu método dos 12 P's, quais são o processo que vocês vão seguir para vocês equilibrarem a sua vida. Para quem não conseguiu nada e está buscando algo na sua vida, você vai aprender a deslanchar, quebrar essas travas, esses bloqueios, para você realmente dar o próximo passo e crescer. E o ponto onde, se você já está em algum patamar, se você já conquistou algo na sua vida, mas você ainda não viu sentido, você ainda não enxergou um norte, você ainda não está trabalhando pelo seu propósito, você vai entender o que é necessário fazer para que você possa galgar um próximo passo e aí sim você deslanchar rumo aos seus sonhos, tá bom? Então, esse é o meu convite para você, que você dá coraçãozinho aqui nessa live, que você compartilhe essa live com mais pessoas e convide mais pessoas para nossas lives, tá bom? Eu vou trazer para vocês alguns materiais de apoio, algumas tarefas para vocês executarem ao longo da nossa jornada. Para você poder receber essas tarefas, você precisa entrar no nosso grupo de WhatsApp. Na bio aqui do nosso Instagram, no link na bio do nosso Instagram, vocês vão ter acesso ao meu grupo do WhatsApp. É dentro do grupo do WhatsApp que eu vou mandar o link das lives, avisando vocês que a gente está começando a live. E vou mandar os materiais de apoio para vocês, tá bom? E para quem está dentro do grupo do WhatsApp, periodicamente eu vou abrir esse grupo para comentários de vocês. E vocês podem me mandar quais são as suas dúvidas, quais são as suas travas, quais são os seus bloqueios, ou quais são as suas... por que você acha que você não prospera? E você vai me contar um pouco mais sobre a sua vida, tá? Durante as nossas aulas, eu vou fazer algumas mentorias gratuitas para vocês, tá? No final das lives, eu vou fazer algumas mentorias gratuitas. A gente vai fazer uma videochamada por aqui dentro do Instagram e você vai me contar um pouquinho sobre a sua vida, suas dificuldades, e eu vou te dar uma tacada de pensar qual é o problema que você está enfrentando e por que é que você não consegue ter o caminho e o sucesso que você alcança, que você gostaria de ter dentro da sua vida, dentro do seu negócio, beleza? Então esse é o meu convite para você. Traga mais pessoas para dentro do nosso grupo, que vai ser um prazer poder contribuir e somar para vocês realmente conseguirem virar essa chave aí e alcançarem outro patamar na sua vida, tá? Entendam que, apesar de você necessitar ter foco, você precisa curtir a jornada, curtir o caminho, curtir a caminhada, de forma com que você consiga sempre dar passos equilibrados na sua vida, dar passos equilibrados na sua jornada e não um único passo, uma única visão sem olhar ao redor, porque às vezes você está abrindo mão de coisas que você pode se arrepender lá na frente, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, dá coraçãozinho aí, um grande abraço, tchau!